Nota de repúdio. Venho por meio desse vídeo manifestar repúdio à conduta do bispo Bruno Leonardo e de sua equipe jurídica, que tem tomado medidas para censurar nossos vídeos aqui no YouTube e até mesmo exigindo a exclusão do nosso canal. Os conteúdos publicados têm como objetivo analisar as pregações à luz das Escrituras, utilizando os 3 princípios básicos: texto, contexto e aplicação. No entanto, constatou-se que as mensagens do bispo Bruno Leonardo carecem de uma fundamentação bíblica sólida, não são cristocêntricas e estão repletas de teologia da prosperidade, confissão positiva e triunfalismo. Entre suas práticas, há atos que destroem completamente a imagem do evangelho, como o uso de farinha nas mãos das pessoas para adivinhar o futuro, algo que se assemelha mais ao esoterismo do que à fé cristã. Essa postura nos faz lembrar das advertências bíblicas contra falsos profetas e práticas que desviam o povo de Deus da verdade. Suas práticas são ligadas ao neopentecostalismo, que tem doutrinas sincretistas e até mesmo místicas. Neste caso, o processo foi feito contra o YouTube, e para não ser penalizado com multas diárias, teve que censurar os vídeos. O processo contra a minha pessoa foi indeferido e o juiz não acatou o pedido dos advogados do bispo Bruno Leonardo. O juiz decidiu que eu estava no meu direito de liberdade de expressão e não falei nada contra a índole do bispo, ou seja, meus vídeos estavam de acordo com a lei. João Batista, em seu ministério, denunciou abertamente os líderes religiosos que faziam tais coisas, chamando-os de raça de víboras e exortando-os ao arrependimento, como está em Mateus capítulo 3, do versículo 7 até o 8. O apóstolo Paulo, por sua vez, foi enfático em sua carta aos Gálatas: mas ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo também alertou os líderes da igreja em Éfeso sobre falsos mestres que surgiriam. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 29. A censura que foi feita pelo bispo Bruno Leonardo ao bloquear os nossos vídeos aqui no YouTube, referente às suas práticas, vai contra o espírito democrático e ético esperado de um líder que se diz seguidor de Cristo. Além disso, é lamentável que alguém que se auto-intitula profeta de Deus demonstre tamanha resistência à crítica construtiva e à análise teológica, optando por silenciar aqueles que professam a mesma fé. Orações prometendo coisas que nem mesmo a Bíblia promete. Mas o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. A gente não podia esperar outro ensinamento de alguém que considera o Valdemiro Santiago como um pai espiritual e uma referência. Essa atitude contrasta com o exemplo de Paulo, que enfrentou oposição, mas nunca se calou diante das verdades do Evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 até o 4, ele exorta: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Vivemos em uma época em que aqueles que te oferecem perigo são calados para não afetar a sua imagem, como se realmente estivesse em jogo algum produto comercial que gera lucro. A luta da reforma protestante pela liberdade de expressão foi um dos pilares centrais desse movimento que transformou a história religiosa, cultural também e política do Ocidente. Essa reforma teve a sua origem em 1517 com as 95 teses de Martinho Lutero. A reforma não apenas questionou práticas e doutrinas da Igreja Católica, mas também desafiou a autoridade centralizada que tentava controlar tanto a fé quanto a expressão intelectual. Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, deu início a um movimento que defendia a liberdade de examinar, interpretar e proclamar as Escrituras, sem a censura da posição eclesiástica. Lutero acreditava que todos os cristãos deveriam ter acesso à palavra de Deus e também à liberdade de discussão abertamente. Sua declaração na Dieta de Worms, em 1521, marcou sua posição teológica. A menos que eu seja confirmado por testemunho das Escrituras ou por razões claras, não posso e não vou me retratar, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude.
Essas foram as palavras de Martinho Lutero. E diante disso, eu reafirmo meu compromisso com a verdade e com o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto servos do Senhor, somos chamados a denunciar práticas que desviam o povo de Deus, como os profetas e apóstolos fizeram no passado. Nosso advogado principal é Cristo, mas tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis para proteger nossos direitos e nossa missão apologética. Obrigado a todos que contribuíram com os custos dos processos judiciais. E para finalizar, repito as palavras do apóstolo Pedro. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje, eu fui censurado. Amanhã, pode ser você.